Graça e paz, irmãs, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam bem, com saúde, todo mundo na sua casa, né, com suas famílias e principalmente servindo ao Senhor da forma como nós estamos podendo nesse momento, né? Nós vamos hoje ter a nossa aula de número 14, né, onde nós iremos trabalhar o princípio do também. Então, antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração para que o Senhor esteja aqui conosco e que nos capacite. Amém? Senhor Deus, graças te damos por este momento, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Senhor Deus. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Ó Pai, nós agradecemos, Senhor, porque nós temos a tua palavra, Senhor, rica e abundante para nos fortalecer nesses tempos tão difíceis, Senhor Deus. Eu oro, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município, pela nossa igreja e pelas nossas famílias, Senhor Deus. Que nós possamos ser direcionados, Senhor, por Ti e que possamos tomar as decisões que são do Teu agrado e da Tua vontade, Senhor Deus. Ó Pai, guarda a nossa vida debaixo das Tuas asas, Senhor Deus. Protege as famílias da nossa igreja, as famílias de todas as igrejas pela terra, Senhor Deus. Nos guarde, Senhor Deus, deste vírus terrível e que nós possamos, Senhor Deus, atravessar esse vale e sairmos vitoriosos, Senhor Deus, porque servimos a Ti, Pai. E nós te agradecemos por esta aula, Senhor, e te pedimos, Senhor Deus, esteja conosco, Espírito Santo, visita-nos neste período e que nós possamos ser trabalhados, Senhor, que nós possamos ter o Espírito Santo em obra dentro de cada uma de nós, Senhor Jesus. Ó Pai, me capacite, esvazia-me de tudo que é meu e que eu possa, Senhor, estar sendo usada pelo Teu poder e pela Tua graça, Senhor Jesus. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Bom, então nós vamos falar hoje sobre o princípio do também, né? E o nosso versículo-chave está em Mateus 5,39. Tá? Eu vou ler para as irmãs, Mateus 5,39, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu digo, versículo 39, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Então, irmãs, já está dando para entender o que significa o princípio do também. Então, antes da gente iniciar o princípio em si, eu queria falar para as irmãs a diferença entre um princípio, porque a gente tem falado tanto de princípio, né? Então, eu queria falar para as irmãs a diferença entre princípio e instrução. A instrução, ela diz passo a passo como fazer algo, e esse passo a passo ele é específico, ele só serve para aquilo, né? Para uma única atividade. Então você não pode aplicar uma instrução para uma outra coisa, né? Ela é específica. Então, por exemplo, se eu receber uma instrução para fazer um bolo, né? E aí vou ter lá a lista dos ingredientes, o modo de preparo. Se eu seguir tudo direitinho, eu sabendo fazer ou não, eu tendo dotes culinários ou não, o bolo vai sair se eu seguir as instruções. Só que aquilo ele não pode ser usado para fazer uma pizza, para fazer uma lasanha, é só para fazer o bolo, é específico. E o princípio, como é o princípio? O princípio, ele é uma verdade que explica o porquê e permite-nos raciocinar, pensar sobre aquilo, né? Então, o princípio ele pode ser aplicado a qualquer área da sua vida. Por exemplo, a gente tem o princípio da semeadura, né? Então, da semeadura e da colheita. Então, aquilo que você semear, você vai colher. Então, a gente pode aplicar isso em várias áreas. Por exemplo, se eu plantar gentileza, eu vou colher gentileza.
Se eu plantar dinheiro no banco, né? Ou seja, se eu depositar o dinheiro no banco, eu vou colher rendimentos, né? Então, se eu plantar, como que eu posso dizer, coisas boas, eu vou colher coisas boas. Então, vocês percebem que se a gente aplicar o princípio da semeadura, a gente pode aplicar em várias áreas da nossa vida. Então, isso é um princípio. O princípio significa aquilo que dá início, aquilo que dá aquele start para iniciar. Então, princípio, tá bom? Então, o que significa o princípio do também? Irmãs, esse princípio do também, ele é um princípio belíssimo que a palavra de Deus nos traz, né? Ele é demonstrado nas escrituras, está sempre relacionada ao caráter, obediência e à herança, né? Então é manifestado por nossa atitude e desejo de servir aos outros, mesmo quando não for conveniente, mesmo quando aquilo não parecer agradável, né? Como assim? Então, quando o princípio do também penetrar em nosso caráter e obedecermos a palavra de Deus, nós teremos as bênçãos do Senhor, conhecidas como herança de Abraão. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E nós vamos também entender como funciona o princípio do também, né? Então, assim, quando a gente fala no princípio do também, a gente tem que pensar na nossa atitude em relação às coisas. Então, assim, ó, se nós damos algumas desculpas, né, as expressões mais comuns, contrárias ao princípio do também, seria assim: ah, assim já tá bom. Ah, não, isso serve, né? Ah, eu já fiz tudo o que dava para fazer. Isso não é minha responsabilidade. Então, esse tipo de atitude revela que você precisa aplicar o princípio do também em sua vida. Então, como funciona o princípio do também? Então, nós vamos entender isso e essa passagem ela está lá em Gênesis 24, de 10 a 26. Eu não vou ler a passagem, mas eu gostaria que as irmãs lessem depois. Então, Gênesis 24, 10 a 26. Depois nós vamos mandar a aula e lá tem todas as referências que nós usamos para preparar, tá bom? Então, assim, ó, essa passagem é a história de Rebeca e Isaac, né? Então, Abraão, ele envia um servo para sua terra natal, que é Naor, né? Para encontrar uma esposa para o seu filho Isaac. Então, ele queria assegurar que a esposa teria um caráter e valores que faziam parte da família. Então ele não queria que o filho dele casasse com uma estrangeira, casasse com uma mulher que não tivesse os princípios da palavra. Então assim, ele quis escolher a esposa. Então antigamente se fazia isso, né? Então após viajar com 10 camelos, o servo chega à cidade de Naor e ele ora para que Deus revele quem é essa mulher, porque assim, ele ficou perdido. Ele falou, ó, meu patrão me mandou vir aqui fazer essa missão, só que eu não sei nem por onde começar. Então, por onde ele começou? Ele orou, né? Então, assim, ele pediu para que o Senhor revelasse, né, respondesse a ele quem era aquela pessoa. Então, ele falou assim, ó, Senhor, eu vou fazer um pedido, né? Aquela que for a mulher que o Senhor quer, então ela vai me servir água e ela ainda vai oferecer para servir água para os camelos. Então ele fez uma oração meio doida, né? Meio assim, mas o Senhor ouviu, né? Então é aquela oração assim meio, né? Então ele queria até que a pessoa respondesse daquele jeito. Ele orou, falou, ó Senhor, aquela que disser beba e eu darei água também para os seus camelos, é essa que é a escolhida pelo Senhor. E assim foi o que aconteceu. Rebeca, ela seguiu, né, aquele sinal que o servo pediu para Deus. Então ela serviu água ao servo, né? Então o servo chegou e falou, você pode me dar um pouco de água e tal? Ela falou, claro, né? E a gente precisa entender esse contexto, né? Então a Rebeca, ela era uma mulher muito obediente, muito dedicada à família, né? Então, qual era a função dela dentro da casa? Então, todos os dias ela saía de casa e ela ia até não se fala se é uma mina, se é um poço, se é um rio, né?
mas fala que ela ia até esse lugar e buscava água. Na verdade era um poço, sim, né? Porque ela tinha que fazer um esforço para tirar essa água, né? Então ela saía de casa com esse propósito de ir até esse lugar, pegar água para abastecer a família dela. Então essa era a função dela em casa. Então, quando ela oferece água, né, para aquele estrangeiro, ela pega e interrompe aquela missão que ela tinha para ajudar uma pessoa, né? E aí, ainda por cima, ela fala assim: eu vou também dar água aos seus camelos, porque eles devem estar cansados. Depois as irmãs leem a passagem, vocês vão ver, né? E aí ela serviu água ao servo e ela tirou quase 200 litros de água para dar de beber aos camelos. Pensa, irmãs, pensa você ficar puxando, talvez com balde, né? Até dar 200 litros para você dar de beber aqueles 10 camelos, né? E ainda por cima, ela ofereceu hospedagem para aquele homem, né? Então vamos ver quantos também ela fez, né? Então ela tirou água e também ofereceu ao estrangeiro, né? E também serviu os camelos e também ofereceu hospedagem para aquele servo, né? Então vocês viram como ela aplicou o princípio do também, assim, de uma forma maravilhosa, né? Então ela pega e leva esse servo para casa dela, né? E ela foi muito hospitaleira. Então ela foi a primeira mulher a receber a herança de Abraão. E que herança, né, irmãs? Ela casou com simplesmente o filho de Abraão, né? Então ela entrou para a história por conta dela ter usado o princípio do também, né? Então ela se tornou a esposa de Isaac, e aí nós precisamos perceber quais são os traços na personalidade de Rebeca que são revelados nesse momento, né? Então a Rebeca, ela era responsável, então ela já tinha a responsabilidade de abastecer a água, né, de água a família dela, e aí ela também se torna responsável no momento que ela interrompe o que ela vai fazer, mas depois ela volta para casa e com certeza ela está levando a água que ela se propôs a buscar. Ela é prestativa, ela é proativa, né, que a gente fala. Então, assim, ela ofereceu água e ela não ficou pensando no trabalho que ia dar, no cansaço que ia dar para servir lá os camelos que estavam cansados também, e que ela percebeu. Ela simplesmente falou: não, eu vou fazer, e começou a tirar água e começou a servir os camelos. Diligente, ou seja, ela ficou ali, talvez, não falo o tempo que ela levou, mas pode ser que ela tenha perdido meio dia ou uma tarde toda para fazer isso, né? Ela foi cortês, ela foi caridosa com desconhecidos, foi disposta a dividir, porque ela poderia falar: não, essa água aqui é para minha família, não vou dividir com ninguém. Ela foi caridosa, né? Ela foi hospitaleira, ela terminava o que começava. Isso, irmãs, é uma coisa extremamente importante, né? Então a gente vê muito pessoas começarem as coisas e não terminar. Quantas coisas a gente começa e não termina, né? Então, às vezes a pessoa começa um curso, não termina, começa outro, não termina, começa uma faculdade, não termina, tudo começa e não termina, né? Então, essa diligência de você ter início e fim com as coisas, isso é extremamente importante dentro desse princípio, irmãs. E ela era submissa à autoridade da família, né? Ou seja, quando ela chega, né, com aquele servo, que aí o servo fala quem é o patrão dele, né? Que é Abraão. E aí eles descobrem que são da família e tal. Simplesmente a família fala: olha, você vai casar com o filho do nosso parente, né? E ela obedece. Então, irmãs, isso aí são características que ela tinha e que cada uma de nós, mulheres, devemos ter, né? Esses princípios, né? Foi o que estabeleceu para que ela tivesse a herança de Abraão, né? Então, o princípio do também é uma atitude em relação à vida diária,
é aquela coisa que você diz assim, olha, eu farei mais do que o esperado. Eu sempre vou fazer um pouco a mais do que aquilo que as pessoas estão esperando de mim, né? Porque eu estou trabalhando para o Senhor e Ele me recompensará, né? Então essa atitude libera o poder sobrenatural e a alegria que vem de Deus sobre a vida de cada cristão. Então, irmãs, não faça apenas aquilo que as pessoas te pedem para fazer, né? Porque não há recompensa para isso. Mas crie o hábito de ir além, sem desejar elogios ou créditos de pessoas. Trabalhe como se Deus fosse o seu chefe. Então, nós temos que fazer tudo como se fosse para o Senhor, como nós já falamos antes, né? Então, quando a passagem fala, né? Pede para andar 1 milha, ande 2, né? Então isso é o princípio do sempre fazer, eu vou andar 1 milha, mas também vou andar mais uma, né? Esse é o princípio do também. Então, irmãs, a gente precisa entender que nós, aplicando esse princípio na nossa vida, em todas as áreas, a gente a gente vai agradar a Deus, né? Porque isso é um princípio bíblico, né? Então, eu sempre conto uma história, né? De uma paciente minha, de uma secretária que eu tive, né? Então, assim, ela, uma graça, menina, assim, um doce de pessoa. E aí, eu me lembro, assim, que ela, numa madrugada não, era umas 11 horas da noite, né? Faz muito tempo já que eu não atendo emergência de madrugada, mas nesse dia, um paciente me encontrou, me mandou mensagem no WhatsApp e ele estava morrendo de dor, né? E ele, doutora, pelo amor de Deus, me passa um remédio, não sei o que. E eu sabia que naquela situação o remédio não ia adiantar, né? Aí eu disse assim pra ele, olha, vai lá pro consultório, vai pra porta do consultório que eu tô indo pra lá e eu vou abrir o seu dente porque se eu te passar remédio não vai melhorar. E aí, quando eu tô na porta de casa pra sair, eu lembrei que eu tinha esquecido a minha chave dentro do consultório, com o controle da porta e tudo mais. Aí eu peguei e falei, meu Deus, aí liguei para minha secretária. Falei, Laine, olha, eu esqueci a chave, eu vou ter que ir lá atender o Tiago, tal, ele tá com muita dor, eu vou passar aí para pegar a chave, tudo bem? Ela tava acordada ainda. Ela, tá bom, doutora, passa aqui então. Aí peguei a chave, fui tal, entrei, sentei com o paciente, eu querendo resolver, porque eu vi que ele tava transtornado de dor. Daí eu peguei e falei assim, comecei a anestesiar. No que eu comecei a anestesiar, tocou o interfone, né? Eu falei, nossa, gente, quem tá apertando aqui 11 horas da noite, né? Aí, quando eu cheguei na porta, era a Eveline. Daí ela falou assim, ai, doutora. Eu falei, menina, o que você tá fazendo aqui? Ela falou assim, ai, doutora, eu não ia ficar em paz sabendo que a senhora ia estar sozinha aqui no consultório, atendendo o Tiago. Menina, aquilo, assim, eu quase chorei, né? Todo mundo sabe, né, que eu só choro. Mas assim, eu achei sabe assim, ela foi tão amorosa comigo, ela foi tão cuidadosa, né? E ela ficou lá, nós terminamos o atendimento do rapaz, fechamos tudo, eu levei ela em casa. Mas assim, partiu dela, foi algo assim que eu nunca vou esquecer, foi uma atitude que eu nunca vou esquecer, né? Então assim, naquele momento eu agradeci muito, mas como eu digo, as recompensas às vezes elas vêm muito tempo depois, né? E depois, mais tarde, ela passou por umas situações tal, e era uma pessoa que eu queria ajudar muito, então tudo que eu pude fazer por ela eu fiz, né? Por quê? Porque assim, ela era uma pessoa que ela conquistou o meu coração com uma atitude de amor, sem querer nada em troca, sabe? Não era nada de puxando o saco, nada disso, era simplesmente o que ela era, né? Então é assim que tem que ser algo que você tem o caráter de servo, como Cristo veio nessa terra para ser servo, como ele mesmo falou, eu vim aqui para servir, né? Então, irmãs, é esse caráter de Cristo que precisa começar a ser forjado, ser formado em nós, né? Então, nós temos que servir sem querer nada em troca. Então isso é aquilo que agrada a Deus, não você fazer porque você quer uma recompensa, porque você quer, não, você fazer sem
querer nada em troca, sem querer crédito, sem querer elogio, sem querer nada. Mas simplesmente você vai ser honrado pelo fato de você fazer, né? Então, aplicando o princípio do também, nós teremos a herança de Abraão, que se estende a todas as famílias da terra. Então, o que é essa herança, Andréia, tão famosa que você vem falando? A herança de Abraão, irmãs, nada mais é do que, se você aplicar o princípio do também, você terá como herança a fé, a provisão, a prosperidade, a obediência e a intimidade com Deus. Olha que herança maravilhosa, irmãs. Melhor que qualquer tesouro, melhor que qualquer coisa material. Fé, provisão, prosperidade, obediência e intimidade ao Senhor. Intimidade com o Senhor. Então, então nós temos que começar a fazer essa pergunta, né? Será que eu não tenho fé o suficiente porque eu não aplico esse princípio? Será que eu não tenho provisão e prosperidade o suficiente porque eu não aplico esse princípio? Será que eu não consigo obedecer? Será que a submissão é tão difícil para mim porque eu não aplico esse princípio? Será que eu não tenho intimidade com Deus porque eu não aplico esse princípio? Mas essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Então, em Colossenses 3, 23 e 24, diz aquela passagem que eu sempre falo para vocês, né? Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para o homem, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Que herança? A herança de Abraão. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo e não a homens, né? Não é lindo, irmãs? É um princípio lindo, maravilhoso. O princípio do também é definido pela atitude voluntária de fazer mais do que é pedido a você. Essa atitude lhe permite ser mais sensível às necessidades dos outros e a estar disposto a andar a segunda milha, que nós falamos lá em Mateus 5:41. Então, irmãs, é algo assim, eu falo que esse princípio ele me encantou de um jeito, porque eu sempre fui muito assim, né? Mas eu não sabia que isso era uma coisa que agradava tanto a Deus, né? Então, o princípio do também, ele precisa ser aplicado em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, como que nós iríamos aplicar o princípio do também no nosso trabalho, né? Então, eu vejo assim, irmãs, é uma coisa que às vezes eu vou fazer alguma entrevista, né, para secretária e tal. Então, uma coisa que me chama muito a atenção é justamente a pessoa ser prestativa, né? Eu me lembro que eu tive uma menina que trabalhou comigo e eu lembro que a gente estava lá tentando, como que a gente vai fazer a agenda, não sei o que e tal. E aí eu, né, com aquela coisa de agenda na mão e tal, e ela falou, doutora, vamos fazer uma planilha, vamos... E ela estava na experiência, então ela trouxe uma ideia já, né, já querendo ajudar, né, ela nem sabia se ela ia ficar, se ela ia ser contratada, né, mas ela já para mim, ela já me conquistou, ela já passou na entrevista nesse período aí. Por quê? Porque a gente vê essa disposição, né, de fazer, eu quero aprender, eu quero ajudar, né? Então, quando você vê isso chama a nossa atenção. Então, irmãs, prestem muita atenção como vocês estão lidando no trabalho de vocês, né? Se você é só aquela pessoa cumpridora, né? Como que é a pessoa cumpridora? Eu vou lá, eu cumpro, olha, mandaram eu fazer isso, eu faço, mandaram eu fazer aquilo, eu faço, então não tenho que reclamar de mim, tudo que manda eu fazer, eu faço, né? Então, aplicar o princípio do também faz com que você se diferencie dos outros, né? Então, assim, essa semana mesmo, né, eu tive eu tô também com uma menina em experiência, mas ela já me conquistou, né? Eu tive um problema, né? Eu tenho uma moça que faz a limpeza do consultório e ela estava com suspeita de Covid, depois não se confirmou, mas de qualquer forma a gente afastou, né?
E aí o que que aconteceu? Eu falei assim, olha, você pode ir embora? Eu falei pra ela, porque eu vou ter que limpar o consultório, porque amanhã, 8 e pouco da manhã, a gente já tem paciente, né? Então eu vou ficar, você pode ir, né? Já deu o seu horário, você pode ir. E eu vou ficar aqui arrumando o consultório, né? Limpando o consultório, porque amanhã cedo eu já tenho que atender. Daí ela pegou e falou, não, doutora, imagina, eu vou ficar aqui com você, eu vou te ajudar. Mas eu vi que não foi uma forçação de barra, sabe quando a pessoa, ela ficou preocupada de eu fazer tudo sozinha. Então, assim, eu falei, não precisa. Ela falou, não, eu vou te ajudar sim, a gente termina mais rápido, sabe? Então, assim, ali também ela já me ganhou, né? Então, irmãs, é isso. Às vezes a gente tá procurando um trabalho, às vezes a gente tá tanto tempo sem trabalhar, né? Por quê? Porque a gente acha que a gente só tem direitos, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a gente não faz um pouquinho a mais, a gente não faz alguma coisa além, né? Então, é isso que é o princípio do também no trabalho, né? Se seu chefe te pedir para fazer uma agenda, igual no caso daquela minha secretária, faz uma planilha, faz um planejamento diferente, faz algo a mais, né? Então, essas atitudes vão diferenciar você numa entrevista, num teste de experiência, né? Então, a disposição, o princípio do também, ele vai te ajudar nisso aí, se você estiver aí nessa situação de procurando emprego, né? Princípio do também no lar, né? Então, assim, quando eu falei essa parte, a mulherada tudo entrou em polvorosa, porque eu falei assim, ó, quando você for preparar a mesa, né? Coloca uma flor, faz um enfeite, né? Coloca uma toalha bonita. Então, assim, preparar a mesa e também colocar um enfeite, né? Daí, quando você lavar as roupas, você lava a roupa e também dobra. Daí todo mundo falou, nossa, mas e o homem não vai fazer nada? Então, tem essa questão, a gente já conversou sobre isso, né? Que essas coisas são nossa obrigação. Mas se eles quiserem ajudar, né? Se for uma disposição que eles tenham, nós vamos aceitar. Mas a gente não pode brigar e impor isso, né? Então é dessa forma que a gente tem que conduzir. Então, quando você vai fazer um café, né? Vai fazer um café da tarde, vou fazer um bolo também, né? Então, assim, dentro do lar a gente tem várias formas de a gente aplicar o princípio do também, né? O princípio do também no seu discurso, na sua fala, né? Em Colossenses 4, 5 e 6 fala que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal para que saibam responder a cada um, né? Então, quando a gente falar, que a gente possa falar algo que traz a resposta, né, para a pessoa, e também um consolo, e também um elogio, e também algo que vai fazer melhor para a pessoa, né? Então, tudo que a gente for falar, a gente precisa ter esse também, né? E nunca o contrário, né? Porque assim, tem pessoas, irmãs, que quando você vai pedir um conselho, você vai falar alguma coisa, ela só fala coisa para piorar a situação, para te deixar para baixo. Então, assim, não. Se for para ser dessa forma, melhor nem falar nada, né? Mas se for para você falar, que seja algo para edificar, que seja algo para glorificar o nome do Senhor, né? E nunca para piorar ou para deixar a pessoa pior, né? Então, nós temos aí uma lista com coisas que trazem o princípio do também. A gente tem Mateus 5, 38 ao 48, Mateus 5, 46, 48, que fala daquele, se você amar só quem é bom com você, você não tem mérito nenhum, né? Então fala para você amar os seus inimigos, para você servir os seus inimigos. É muito difícil, irmãs, porque quando a gente fala de inimigo, a gente já pensa aquela pessoa que, meu Deus, você já arriscou da sua vida, né? Mas às vezes, irmãs, nós temos esse inimigo dentro de casa, né? Então, por exemplo, a pessoa tá com uma situação muito difícil, um casamento desmoronando, e ela quer matar o marido, né? Assim, né? Força de expressão. Mas assim, a última coisa que ela pensa é fazer alguma coisa para agradar aquela pessoa que está magoando tanto ela. Então é aí em que o princípio do também vai ter valor, né?
Porque você vai estar fazendo algo para alguém que aparentemente não merece, né? É um favor imerecido, né? E sem esperar nada em troca. Que é exatamente o que Deus fez por nós, né? Nós não merecíamos, nós éramos pecadores, né? E ele fez tão grande obra naquela cruz, um favor imerecido, graça, né? Então, irmãs, nós precisamos entender que esse princípio do também, ele tem que reger a nossa vida. Ele tem que ser algo dentro do nosso dia a dia, né? Então, você já pensou você estar na igreja, numa igreja que todo mundo aplica o princípio do também, né? Então, eu vou na igreja, mas também vou ajudar na recepção, vou ajudar no que precisar, vou limpar o chão, vou... Então, assim, esse envolvimento, né, com tudo que você vai fazer, essa dedicação com tudo que você vai fazer é que define o princípio do também. Mas quando você está envolvida, né, quando você está envolvida com aquilo, não tem como você ver as coisas acontecendo e você não fazer nada. É igual ontem eu estava no consultório e eu tenho um pintor que ele é maravilhoso, o seu Maelton, se alguém precisar, né? Ele é um amor de pessoa, ele é meu pintor, mas acabou se tornando um amigo. E sempre que eu preciso de alguma coisa, ele me socorre, né? E ele estava falando que um dia ele é crente também, né? Que um dia ele foi numa igreja e ele foi visitar essa igreja. E tava uma ventania e o teto da igreja tinha um telhado de zinco, né? E o telhado começou a bater, assim, levantar, o vento levantava e fazia aquele barulho e ninguém conseguia escutar nada. E ele ficava, meu Deus, ninguém vai fazer nada, ninguém vai fazer nada. E ele é um senhorzinho, um doce, né? E aí ele pegou, levantou, falou assim, quer saber do mal? Tirou o terno, né, porque eles vão todos de terno. Tirou o terno e falou, eu vou lá no meu carro buscar um negócio. Aí foi lá, pegou, entrou no carro dele, pegou umas cordas, pegou uns negócios, falou, gente, alguém tem uma escada aí? Pegou uma escada, foi lá no telhado, amarrou as telhas e aí o culto seguiu. Aí eu falei, seu Mael, o senhor aplicou o princípio do também, o senhor foi no culto e também consertou o telhado. Porque, irmãs, atitude, o princípio do também é uma atitude, né? É aquilo de você ver as coisas e falar, não me custa nada fazer um pouquinho a mais. Entende, irmãs, o princípio do também? Então, quais são os ladrões da sua herança? Os ladrões da herança de Abraão. Lembra da herança? Fé, provisão, prosperidade, obediência, intimidade com Deus. Então, essa é a nossa herança. O que pode roubar essa nossa herança? A preguiça e a procrastinação. Então, o caráter de Rebeca a qualificou para receber a herança das bênçãos de Abraão. O mesmo pode acontecer conosco se quisermos viver com a abundância de Deus, em verdade, em obediência e intimidade com Deus. Devemos confrontar os obstáculos que nos impedem de servir os outros e de obedecer ao princípio do também. Então, irmãs, a palavra de Deus, ela diz que a preguiça ela acaba roubando, né, essa herança de nós, a procrastinação também. Então lembra que nós falamos que a preguiça e a procrastinação são primas, para não dizer irmãs, né? Então a preguiça leva você a procrastinar, a você adiar aquilo que você precisa fazer, né? E a palavra de Deus, ela diz assim, que a preguiça e a procrastinação, ela traz pobreza e miséria. Então nós temos uma palavra que diz isso, né? Então nós temos vários versículos que se referem à preguiça e à procrastinação e eu deixei uma listinha para vocês, tá? Depois vocês leiam, né? Então eu queria ler para vocês um versículo de Provérbios 24, né? Então vamos pegar lá, que é o último versículo e que nós vamos falar qual vai ser o exercício da semana em cima desse versículo, tá bom? Então, Provérbios 24,
de 30 a 34. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e um muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Olha que palavra mais pesada, irmãs. Veja bem, ó. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi a lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. É muito triste, irmãs, saber que a preguiça, a procrastinação, ela pode nos levar à pobreza e à miséria. Pobreza espiritual e material. Mas é muito triste, tá? Então, a palavra-chave desse versículo é: olhei e aprendi a lição. Então, nós precisamos aprender com esses princípios, irmãs. Então, qual é o exercício dessa semana? O exercício dessa semana nós vamos fazer uma lista, né? Então, quando eu tive essa aula, irmãs, foi uma aula muito difícil para mim, porque assim, observar que nós temos, aqui fala assim, ó, o muro de pedra estava em ruínas, né? Então, o muro de pedra estava em ruínas. Então, quando a gente percebe que nós temos muros que a gente teria que ter construído, né, para a gente ir subindo, para a gente ir crescendo. E quando nós percebemos que nós, por falha, por negligência, nós começamos a deixar esses muros em ruínas, né? Então, que muros? As nossas emoções, né? Os nossos relacionamentos. Então, assim, a nossa casa mesmo. Então, quando eu tive essa aula, eu estava passando por aquele período que eu falei para vocês, e foi um momento que eu percebi o quanto eu tinha abandonado a minha casa, né? Então, eu enxerguei esse muro em ruínas como sendo a minha casa toda arrebentada, toda sem o meu toque, toda sem o meu cuidado, né? O quanto eu deixei, o quanto eu negligenciei. E às vezes, irmãs, naquele momento era aquilo que estava acontecendo comigo, mas em cada uma de vocês vão perceber o que está em ruínas na vida de vocês. Pode ser o teu relacionamento conjugal, pode ser o teu relacionamento com filhos, pode ser o teu relacionamento profissional, pode ser vários muros em ruínas que estão na sua vida e você precisa identificar para você conseguir aplicar o princípio do também e começar a reconstruir esses muros em ruína, tá? Então, o exercício dessa semana vai ser o seguinte: nós vamos fazer 2 colunas. Na primeira coluna, nós vamos colocar quais muros em ruínas estão à sua vida, né? Irmãs, tem pessoas que preferem não pensar em algumas coisas para não ter que mexer em algumas coisas. Então, tem pessoas que dizem assim: a minha vida tá super bem, eu tô ótima, tá tudo tranquilo. E ela pega aquele probleminha, aquele muro em ruína, coloca ali no canto e quer esquecer dele. Então, nós precisamos ter essa vontade de buscar aquilo que realmente precisa ser reconstruído, irmãs. Não podemos falar, não, tá tudo bem, e abstrair, não, eu tenho um problema que eu deixei lá com a minha mãe, lá quando eu saí de casa, mas tá lá, eu já saí mesmo, deixa lá. Eu tenho um problema com meu esposo, a gente não consegue conversar, mas nós estamos levando aqui, tá tudo bem, né? Não. Muro em ruína existe, irmãs, e vocês precisam identificar para poder reconstruir. Então, na primeira coluna, nós vamos colocar os muros em ruína que nós temos, e na segunda coluna,
nós vamos colocar o que você também pode fazer para reconstruir, tá? Então, aplicar o princípio do também assim, olha, meu relacionamento tá assim, então o que eu preciso fazer? Eu preciso sentar, colocar tudo ali e também fazer tal coisa. Então, você vai encontrar a solução daquilo que você precisa fazer, tá? Então, duas colunas, uma coluna o que você precisa reconstruir e na outra coluna a solução. Amém, irmãs? Então, este foi o princípio do também, esse princípio tão maravilhoso, tão lindo, que quando nós aplicamos, nós recebemos a herança de Abraão, né? A fé, aquela fé que nós às vezes achamos que nós nunca teremos, né? A provisão e a prosperidade. Então, às vezes a gente acha que nós estamos com tantas faltas de tantas coisas, então, porque nós não estamos aplicando o princípio, né? A obediência e a submissão. Então, nós somos aquela pessoa tumultuada, agitada, nós não conseguimos obedecer as coisas estabelecidas para nós, as coisas que o Senhor estabeleceu para nós, né? Então, nós não conseguimos ter intimidade com Deus. Então, todas essas coisas são a herança de Abraão que nós não temos, porque nós não aplicamos o princípio certo que Deus espera de nós. Amém, irmãs? Então, eu espero que o Espírito Santo continue fazendo essa obra, que vocês continuem meditando nesta passagem, nessa palavra, né? Que vocês leiam novamente o versículo Provérbios 24, 30 a 34 e meditem sobre essa passagem. Amém, irmãs? Então, vamos fazer a nossa oração da mulher sábia. Eu oro para que haja em cada lar uma mulher sábia, a começar pelo meu lar. Espero que vocês tenham uma semana de bênção, uma semana de muitas descobertas e de muitas reconstruções. Amém, irmãs? Deus abençoe. Um beijo e o meu abraço.